Né? Quando a gente olha lá, ele chega para Jesus fazendo essa pergunta, certo de que Jesus diria para ele que ele se encontrava salvo, porque ele cumpria os mandamentos de Deus. Então essa é a primeira impressão que nós temos. Nós lemos Lucas, mas veja bem o que Marcos diz no capítulo 12, versos 17 e 18. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, a mesma história, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus então responde: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Essa frase de Jesus respondendo ao jovem me chamou muita atenção. Muita atenção mesmo. Sabe por quê? Quem estava falando com aquele jovem? Quem é Jesus? Quem estava falando com aquele jovem era o próprio Deus. Quem estava falando com aquele homem rico. E ele pergunta primeiro sobre os mandamentos que dizem respeito ao homem. Conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Tudo isso tenho feito desde a infância. Mas uma coisa lhe falta. Era o próprio Deus que estava na terra, na pessoa de Jesus. A prosperidade daquele jovem, ele vinha de uma promessa divina que Deus havia feito ao povo de Israel. Por isso ele tinha certeza da salvação, porque se ele era próspero, os judeus então entendiam que a sua prosperidade era ligada à sua retidão e as bênçãos de Deus estavam sobre ele, porque Deus havia prometido isso lá no Antigo Testamento. Vamos a Deuteronômio 28, versos de 1 a 8. Se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aqui falando como povo, né? Israel. Mas abaixo ele começa a colocar já no singular, como pessoa. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor te fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja sobre os teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Quem fez a promessa que se a pessoa guardasse os mandamentos, se o povo observasse os mandamentos, seria abençoado? O próprio Deus. Então o questionamento de Jesus se inicia pelos mandamentos, como eu já disse, com relação ao próximo. A prosperidade era sinal de que ele estava bem com Deus. Eu estou bem, como dizem os jovens, né? Vou usar um pouquinho da linguagem de vocês, se vocês me permitem. Estou bem na fita com Deus. Sou rico. Sou abençoado. Então ele se achega a Jesus com essa certeza de que Jesus diria para ele que está tudo certo, você já está no céu. Porque era assim que as coisas funcionavam antes de Jesus. Porém, o chamado de Jesus era o chamado do próprio Deus. Certamente aquele jovem era um observador do sábado, não tomava o nome de Deus em vão, e não adorava imagens, nem lhes prestava culto. Mas essas são 3 partes do mandamento que diz
respeito a 4 partes. Não terás outros deuses diante de mim. Naquele momento, a atitude desse jovem foi um pouco parecida com a atitude de Filipe, quando pediu que Jesus mostrasse o Pai. Jesus então responde o quê? Tens andado comigo e ainda me pede para mostrar o Pai? Não conseguiu perceber que eu sou o próprio Deus que está no meio de vós? E esse jovem rico era a mesma situação. Um pouco diferente, mas a gente também tem que entender que às vezes aqueles que estão preparados podem ter o seu momento de duvidar, de precisar do apoio dos outros. Porque João, quando estava preso, ficou em dúvida e pediu que perguntassem a Jesus se ele era realmente o Messias, o Filho prometido de Deus. E interessante é que Pedro, quando chega lá nessa conversa com Jesus, Pedro logo se mete. Tu és o Filho de Deus. Quando Jesus pergunta, quem dizem por aí que eu sou? Pedro logo, não, tu és o Filho de Deus. Mas ainda não era o momento dessa revelação. E Jesus diz o que para Pedro? Isso que você está dizendo é verdade, mas não é você quem está dizendo, é o Espírito Santo que está te revelando. Ele via Jesus, mas não conseguia reconhecer sua divindade. Ele observava a lei de maneira legalista. Por isso, uma profecia lhe passou desapercebida. Já estava nela, né? Vamos ao livro de Daniel, capítulo 9, verso 24 a 27. Daniel 9, 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Vejam bem que essa frase ela diz respeito à profecia de 2.300 tardes e manhãs. A profecia seria selada e a unção do santo dos santos, que é Jesus. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Como que era o tempo de Jesus? Roma tomando tudo pela força da espada. Ninguém tinha certeza de nada. Nos dias de Cristo, o imperador se trancou numa ilha com medo de ser assassinado e deu autoridade aos seus governadores e aos seus soldados, que eram chamados pretorianos. Esses tomavam as decisões, quem vivia e quem morria. Angústia. Por isso as pessoas andavam tanto atrás de Jesus, porque em Jesus estava a esperança. Por isso Satanás enredou Judas para que ele traísse a Cristo, porque todos estavam esperando um rei que os libertasse desse momento de angústia. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Nós não vamos entrar nesse detalhe aqui da profecia, porque ela é muito grande, a gente teria que fazer aqui uma semana de oração para estudar essa profecia toda. Mas aqui em diante eu chamo a sua atenção mais uma vez. Ele fará firme aliança com muitos. Olha que essa profecia que diz respeito, que o jovem rico tinha que conhecer. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador.
até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O período que eles estavam vivendo era a metade da semana profética de Daniel 9, que se iniciou no batismo de Jesus. Essa semana ela termina no apedrejamento de Estevão. O centro dessa semana profética é a crucificação e ressurreição de Jesus. Vocês percebem como que a história do jovem rico, que parecia algo tão simples, está ligado a algo tão grandioso que diz respeito do Gênesis ao Apocalipse? É uma história tão pequena, em poucos versos, mas por falta do entendimento de uma profecia. Claro que para nós hoje é mais simples, porque já estudaram, já esmiuçaram, já passaram para nós mastigado, e Jesus já veio. Mas o jovem rico não conseguiu reconhecer aquele homem que estava diante dele. Para o jovem rico não passava de um rabi, de um homem inteligente, bondoso, e que por sua sabedoria poderia confirmar diante daqueles que estavam ao redor que ele era uma pessoa abençoada, que já tinha o seu lugar garantido no céu, porque a sabedoria de Cristo e a visão dele como rabi, como mestre, permitia com que ele, dava a ele a autoridade de reconhecer as pessoas dessa forma, no meio do povo. Quando a gente estuda o lado islâmico, o otomano, todo aquele povo também que tem as suas crenças, vocês veem os homens estudiosos, cabelinhos brancos, sábios, são respeitados dentro desses povos. E era assim que aquele jovem estava vendo Jesus, como um sábio, um profeta talvez, mas não viu em Jesus a divindade dele, porque ele deixou passar desapercebido. Mas nem tudo estava perdido. Talvez agora você esteja se perguntando, nós já falamos aqui sobre bênçãos, mas às vezes nós não vemos essas bênçãos. Nós já falamos sobre a prosperidade e não vemos prosperidade. Estamos falando sobre uma pessoa que aparentemente não tinha salvação, saiu dali cabisbaixo, triste, angustiado, porque não queria deixar as riquezas para trás. Mas ainda não era o momento. Ele teve a oportunidade. Eu vou mostrar para vocês a oportunidade que ele teve. No livro Desejado de Todas as Nações, a irmã White diz o seguinte a respeito desse jovem. Cristo foi atraído a esse jovem. Cristo foi atraído a esse jovem. O Redentor desejava criar nele a capacidade de reconhecer a necessidade de ter um coração devoto. Desejava ver nele um coração humilde e arrependido, capaz de esconder suas falhas na perfeição de Cristo. Jesus viu nesse príncipe exatamente o auxílio que ele precisava em sua obra da salvação. Se ele se colocasse sob a orientação de Cristo, seria uma força para o bem. Ao ler seu caráter, Cristo o amou. O amor por Cristo foi despertado no coração do jovem, pois amor produz amor. Jesus queria que ele se tornasse um de seus colaboradores. Desejava desenvolver a excelência do seu caráter e santificá-lo para uso do Mestre. Se aquele jovem tivesse se entregado a Cristo, quão diferente teria sido o seu futuro. Aí na página seguinte, essa aqui está na linguagem de hoje, está na página 302 e 303. A maneira como Cristo lidou com o jovem contém lições para todos nós. Deus deixou a regra de conduta que seus servos devem seguir, a saber, a obediência à sua lei, não meramente uma obediência legalista, mas a que permeia a vida e é demonstrada no caráter. Somente os que dirão tudo o que tenho e tudo o que sou pertencem a ti, serão reconhecidos por Deus como seus filhos e filhas. Pense no que significa dizer não a Cristo.
O Salvador se oferece para participar no trabalho que Deus nos deu para fazer. Somente dessa maneira que Ele pode nos salvar. Deus nos confia dinheiro, talentos e oportunidade, a fim de que sejamos seus instrumentos para ajudar os pobres e sofredores. Os que empregam como Deus quer os dons que Ele lhes confiou se tornam colaboradores do Salvador. E é aqui que entra algumas pessoas. Eu gostaria hoje de estar vendo aqui na igreja algumas pessoas, mas correria também o risco de ofender outras. Mas quando a gente vê a luta desses jovens para fazerem o trabalho que estão fazendo, tudo que estão desenvolvendo, deixando tudo que o mundo lhes oferece, que é muito maior do que nós como igreja podemos oferecer. Não estou dizendo como igreja celestial, mas como igreja local, como igreja distrital, como uma organização social. Nós não conseguimos oferecer a eles o que eles precisam para desenvolver essa obra. E mesmo assim eles estão aqui, entregando o seu melhor, fazendo diferente do jovem rico, tomando a decisão certa e deixando todo o resto de lado. Por isso eu falei que eu queria vocês aqui hoje comigo. Eu precisava ver esses rostos lindos, esses jovens que têm batalhado incansavelmente para a pregação do Evangelho. João também, que está morando fora de Macabu, mas se faz presente, que alegria. Suzane, os jovens que ficam lá operando todo o nosso equipamento, dizendo para nós, olha a hora. Mas eu sou bem complicado com essa questão de horário, gente. Não tenta me segurar não, que é difícil. Eu preciso de uma semana inteira. Mas é isso que a irmã White coloca para nós sobre o jovem rico. Havia amor naquela conversa, naquele relacionamento, mas ele não conseguiu perceber a divindade do Salvador. Nós já estamos partindo para o final. Então, se você faz parte desse grupo que acha impossível a salvação, eu convido você a continuar lendo comigo agora na Palavra de Deus o que Jesus diz a esse respeito. Lembra como Jesus encerrou o assunto? O que é impossível para os homens é possível para Deus. Lá em Lucas 18, verso 27, Jesus está dizendo isso. Se é difícil entrar no reino dos céus, nessa condição do jovem rico, e os discípulos então se apavoraram, dizendo, sendo assim, quem vai ser salvo? Quem pode ser salvo? E Jesus então diz que o impossível para o homem é possível para Deus. Aí Pedro mais uma vez entra na conversa. Pedro sempre gostava muito de conversar com Jesus e expor as coisas mais profundamente. Aí Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Receber muitas vezes mais do que aquilo que nós deixamos para trás. Mas um pedacinho aqui me chama a atenção. Quando Lucas fala no presente, Lucas tinha a mesma mentalidade de Paulo. Lucas é o evangelista que não conviveu com o grupo dos apóstolos. Então tudo que Lucas escrevia era que ele estudava e participava. Lucas era médico, doutor. Então as pessoas vinham e contavam histórias, e ele tinha que juntar toda aquela informação e confirmar tudo aquilo e trabalhar, e ainda assim escrever o evangelho idêntico aos outros evangelhos. Que maravilha, glória a Deus por isso.
E Lucas, então, com um pensamento igual ao de Paulo, ele diz que no presente a gente já estaria recebendo, porque ele acreditava que Jesus estava voltando nos seus dias. Como Paulo disse também, que nós que estivermos vivos seremos, né, transformados à sua imagem. A confirmação dessa mudança de coração, mudança de atitude, ela está no livro de Atos, capítulo 4, verso 32 a 35. Após o derramamento do Espírito Santo, o povo passou a viver de forma diferente. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Esse é o slide anterior, né? O compartilhamento do pão ali, né? Para a gente colocar junto ao texto. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, compartilhavam tudo, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. É impossível um rico entrar no reino dos céus? O livro de Atos está mostrando que não, porque o rico pode abrir mão da adoração ao que ele tem. Mas nesse tempo nosso também é diferente. O que nós adoramos hoje, que não é somente o dinheiro. Muitas vezes nós podemos colocar como objeto de adoração o próprio templo. Ontem, quando a gente estava conversando ali, saindo, o Luciano falou de se o culto fosse embaixo de uma árvore, a gente não teria problema de espaço. Me veio um vislumbre de uma imagem linda da gente no céu, embaixo da árvore da vida, onde caberão todos os povos de todas as nações, tribos e línguas. E não teremos problemas de espaço. Mas se era assim em Atos, o que aconteceu? Agora a gente vai começar, realmente estamos encerrando, tá, meus queridos? A lição que nós terminamos no sábado, ela terminou, no domingo, né? Encerrou o trimestre da lição, que ontem começou a outra lição. Ela tem um texto que me chamou muita atenção. Para você ver, esse sermão é o maior sermão que eu já gastei tempo preparando ele. Eu não sei nem como eu estou conseguindo terminar ele mais ou menos dentro do tempo, porque às vezes, sem estudar tanto um assunto, eu já falo demais. Mas um assunto da lição entrou nesse sermão ontem, no estudo de sexta-feira, onde Ellen White diz o seguinte, em Atos dos Apóstolos, página 547. Depois da vinda do Espírito Santo, os crentes se rejubilavam na graça da comunhão com os santos. Eram amorosos, prestativos, abnegados e voluntários em fazer qualquer sacrifício por amor à verdade. Em seu contato diário entre si, revelavam aquele amor que Cristo lhes havia ordenado. Por palavras e obras de altruísmo, procuravam fazer nascer esse amor em outros corações. Queridos, vou dar uma dica aqui. Entrem no Feliz Set Play e assistam Vidas Entre Páginas. Você vai ver o que era, no período da Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra, a Ucrânia, pertencente à União Soviética, e a Igreja Adventista dentro da Ucrânia nesse período. Você vai ver que coisa linda. As pessoas tinham que ir para a mata e abrir buraco no gelo para fazer batismo, porque se fossem descobertos seriam mortos, seriam presos, seus filhos arrancados de si. Para guardar o sábado era necessário pagar isso em horas extras de trabalho, porque as fazendas pertenciam à União Soviética. E além de ter que trabalhar horas a mais para folgar no sábado, ainda tinham esse dia descontado do seu salário, mesmo trabalhando para suprir esse dia. Não tinham direito de receber por ele. Pagavam 2 vezes. E às vezes a gente não quer tirar uma vez só. Teremos que fazer escolhas.
Aí ela continua aqui, agora a parte mais triste, porque até aqui ela falou das bênçãos. No entanto, pouco a pouco houve uma mudança. Os crentes começaram a olhar os defeitos uns dos outros, concentrando-se nos erros e dando lugar a severas críticas. Perderam de vista o Salvador e seu amor. Tornaram-se mais estritos na observância das cerimônias exteriores e mais rigorosos na teoria do que na prática da fé. Eu acho que a gente não precisa falar mais nada. Podemos ir embora refletindo nisso aqui. Agora, como Deus coloca um texto desse para o dia de hoje, num sermão que eu estava preparando há 3 meses atrás, e que foi agendado para eu pregar durante os 4 domingos de fevereiro, mas a gente teve alterações e ele não foi feito e ficou para o dia de hoje, e Deus me traz para acrescentar essa mensagem. Hoje nós vivemos em outra época, porém essa época faz parte da mesma profecia dada a Daniel. Após 1844, iniciou-se o período em que Jesus pode retornar a qualquer momento. O período que vivemos hoje está revelado no livro de Apocalipse, de maneira que todos possam entender. Apocalipse é revelação. Em Apocalipse 14 está revelado os nossos dias, de maneira clara e objetiva. Não tem que interpretar ali, é ler e entender. Das 3 mensagens angélicas que apontam o retorno de Jesus, 2 já se cumpriram. E eu agora só posso deixar o convite para você ler esse pequeno livro, porque ele não é esse sermão que eu estou pregando, mas ele fala do assunto de Apocalipse 14 e as 3 mensagens angélicas. E ao distribuí-lo no período de evangelismo de Semana Santa, você tem que saber do que se trata esse livro, porque a mensagem é clara, curta e objetiva. Você pode apenas abrindo a Bíblia, lendo 2 versículos, conversar com a pessoa ou entregar esse livro para ela e mostrar a verdade. Estamos nós preparados para abandonar esse mundo e seguir com Jesus para a vida eterna? Se você está, eu te convido a se colocar de pé. E se você também está se sentindo um pouco desanimado, você pode se colocar de pé para receber as bênçãos do céu, porque nós vamos juntos louvar o Senhor, engrandecer o seu nome, porque a salvação já nos foi concedida. O nosso Senhor já chegou a nós, e por isso o céu nos é garantido, não por nossas obras, e nem pode ser retirado também pelas falhas ao qual o nosso grande advogado pode nos defender. Só não podemos criar situações que não permitam que Jesus nos defenda. O resto está feito. Que nos preparemos para esse evangelismo de Semana Santa, que estejamos com a vontade que os apóstolos tinham de pregar o Evangelho. Que Deus abençoe a nós todos. Amém.